Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han. Capítulo 5. Pedagogia do Ver. A vita contemplativa pressupõe uma pedagogia específica do ver. No Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche formula 3 tarefas em vistas das quais a gente precisa de educadores. Devemos aprender a ler, devemos aprender a pensar, devemos aprender a falar e a escrever. A meta desse aprendizado seria, segundo Nietzsche, a cultura distinta. Aprender a ver significa, abre aspas, habituar o olho ao descanso, à paciência, ao deixar aproximar-se de si. Fecha aspas. Isto é, capacitar o olho a uma atenção profunda e contemplativa, a um olhar demorado e lento. Esse aprender a ver seria a, abre aspas, primeira pré-escolarização para o caráter do espírito. Fecha aspas. Geistigkeit. Temos de aprender a, abre aspas, não reagir imediatamente a um estímulo, mas tomar o controle dos instintos inibitórios, limitativos. Fecha aspas. A falta de espírito, falta de cultura repousaria na, abre aspas, incapacidade de oferecer resistência a um estímulo. Fecha aspas. Reagir de imediato e seguir a todo e qualquer impulso já seria uma doença, uma decadência, um sintoma de esgotamento. Aqui, Nietzsche nada mais propõe que a revitalização da vita contemplativa. Essa vida não é um abrir-se passivo, que diz sim a tudo que advém e acontece. Ao contrário, ela oferece resistência aos estímulos opressivos intrusivos. Em vez de expor o olhar aos impulsos exteriores, ela os dirige soberanamente. Enquanto um fazer soberano, que sabe dizer não, é mais ativa que qualquer hiperatividade, que é precisamente um sintoma de esgotamento espiritual. A dialética do ser ativo que escapa a Arendt consiste no fato de que a agudização hiperativa da atividade faz com que essa se converta numa hiperpassividade, na qual se dá anuência irresistivelmente a todo e qualquer impulso e estímulo. Em vez de liberdade, ela acaba gerando novas coerções. É uma ilusão acreditar que quanto mais ativos nos tornamos, tanto mais livres seríamos. Sem aqueles instintos limitativos, o agir se deteriora numa reação e ab-reação inquieta e hiperativa. A atividade pura nada mais faz do que prolongar o que já existe. Uma virada real para o outro pressupõe a negatividade da interrupção. Só por meio da negatividade do parar interiormente, o sujeito de ação pode dimensionar todo o espaço da contingência que escapa a uma mera atividade. É bem verdade que o hesitar não representa uma ação positiva, mas é indispensável para que a ação não decaia para o nível do trabalho. Hoje, vivemos num mundo muito pobre de interrupções, pobre de entremeios e tempos intermédios. No aforismo, abre aspas, a principal carência do homem ativo, fecha aspas, escreve Nietzsche, abre aspas. Aos ativos falta usualmente a atividade superior, e nesse sentido eles são preguiçosos. Os ativos rolam como rola a pedra, segundo a estupidez da mecânica. Fecha aspas. Fim da citação. Nota de rodapé. Nietzsche, F.
Menschliches aos Unmenschliches. 1, Op. Cit. Página 235-S. Fim da nota de rodapé. Há diversos tipos de atividade. A atividade que segue a estupidez da mecânica é pobre de interrupções. A máquina não pode fazer pausas. Apesar de todo o seu desempenho computacional, o computador é burro, na medida em que lhe falta a capacidade para hesitar. No empuxo da aceleração geral e da hiperatividade, desaprendemos também a ira. A ira tem uma temporalidade bem específica, que não se coaduna com a aceleração geral e com a hiperatividade. Essa não admite nenhuma folga temporal. O futuro se encurta numa atualidade prolongada. Falta-lhe qualquer negatividade que permita olhar para o outro. A ira, ao contrário, coloca definitivamente em questão o presente. Ela pressupõe uma pausa interruptora no presente. É nisso que ela se distingue da irritação. A dispersão geral que marca a sociedade de hoje não permite que surja a ênfase e a energia da ira. A ira é uma capacidade que está em condições de interromper um estado e fazer com que se inicie um novo estado. Hoje, cada vez mais ela cede lugar à irritação ou ao enervar-se, que não podem produzir nenhuma mudança decisiva. Assim, irritamo-nos também por causa do inevitável. A irritação está para a ira como o medo está para a angústia. Contrariamente ao medo que se refere a um objeto determinado, a angústia está referida ao ser como tal. Ela atinge e abala toda a existência. Também a ira não se refere a um único estado de coisas. Ela nega o todo. Nisso consiste sua energia da negatividade. Ela representa um estado de exceção. A crescente positivação do mundo torna o pobre em estados de exceção. Agamben passa ao largo dessa positividade crescente. Contra seu diagnóstico de que o estado de exceção se estende para um estado de normalidade, a positivação geral da sociedade hoje absorve todo e qualquer estado de exceção. Assim, o estado de normalidade torna-se totalitário. Justo a crescente positivação do mundo desperta muita atenção para conceitos como estado de exceção ou imunidade. Porém, essa atenção não é prova de sua atualidade, mas de seu desaparecimento. A crescente positivação da sociedade enfraquece também sentimentos como angústia e luto, que radicam numa negatividade, ou seja, são sentimentos negativos. Nota de rodapé. Tanto a angústia de Heidegger quanto a náusea de Sartre são reações tipicamente imunológicas. O existencialismo é o discurso filosófico de cunho fortemente imunológico. A ênfase da filosofia da existência na liberdade deve sua força à alteridade ou estranheza. Justo essas duas obras principais do século XX indicam que este foi um século imunológico. Fim da nota de rodapé. Se o pensamento mesmo fosse uma, abre aspas, rede de anticorpos de proteção imunológica natural, fecha aspas, a ausência da negatividade transformaria o pensamento num cálculo. Nota de rodapé. Baudrillard, Transparence des Bösen, Op. Cit. Página 71, fim da nota de rodapé. Possivelmente o computador conte de maneira mais rápida que o cérebro humano, e sem repulsa acolhe uma imensidão de dados,
porque está livre de toda e qualquer alteridade. É uma máquina positiva. Justo por causa de sua autorrelação autista, por causa da falta de natividade, o idiot savant gera aqueles desempenhos que só seria capaz de realizar uma máquina computacional. No empuxo daquela positivação geral do mundo, tanto o homem quanto a sociedade se transformam numa máquina de desempenho autista. Poderíamos também dizer que precisamente o esforço exagerado por maximizar o desempenho afasta a negatividade, porque essa atrasa o processo de aceleração. Se o homem fosse um ser da negatividade, a total positivação do mundo teria um efeito que seria nocivo. Segundo Hegel, é precisamente a negatividade que mantém viva a existência. Há duas formas de potência. A potência positiva é a potência de fazer alguma coisa. A potência negativa, ao contrário, é a potência de não fazer. Para falar com Nietzsche, para dizer não. Mas a potência negativa distingue-se da mera impotência, a incapacidade de fazer alguma coisa. A impotência é simplesmente o contrário da potência positiva. Ela é, ela própria, positiva na medida em que está ligada com algo. Ela não é capaz de alguma coisa. A potência negativa supera a positividade que está presa em alguma coisa. É uma potência de não fazer. Se, desprovidos da potência negativa de não perceber, possuíssemos apenas a potência positiva de perceber algo, a percepção estaria irremediavelmente exposta a todos os estímulos e impulsos insistentes e intrusivos. Então, não seria possível haver qualquer, abre aspas, ação do espírito, fecha aspas. Se possuíssemos apenas a potência de fazer algo e não tivéssemos a potência de não fazer, incorreríamos numa hiperatividade fatal. Se tivéssemos apenas a potência de pensar algo, o pensamento estaria disperso numa quantidade infinita de objetos. Seria impossível haver reflexão, Nachdenken, pois a potência positiva, o excesso de positividade só admite o continuar pensando, Vordenken. A negatividade do não para é também um traço essencial da contemplação. Na meditação Zen, por exemplo, tenta-se alcançar a negatividade pura do não para, isto é, o vazio, libertando-se de tudo que aflui e se impõe. Assim, é um processo extremamente ativo e algo bem distinto que passividade. É um exercício para alcançar em si um ponto de soberania de ser centro. Se possuíssemos apenas a potência positiva, estaríamos, ao contrário, expostos de forma totalmente passiva ao objeto. A hiperatividade é paradoxalmente uma forma extremamente passiva de fazer, que não admite mais nenhuma ação livre. Radica-se numa absolutização unilateral da potência positiva.